Fala que a vontade de Deus é sempre boa e agradável. Aí as Escrituras diz, como eu disse, não seja apenas ouvintes, mas praticantes. Vamos pegar uma referência. Jesus falou em Mateus no capítulo 5, que não cuideis que ele veio abrogar a lei e os profetas. Graça é a sua salvação por todo mundo, para todas as pessoas que crê e for batizado será salvo. E isso é graça, ele veio para salvar. E ele diz que até a natureza ele purificou. Não chama tu comum ou imundo o que Deus purificou. Se você pegar essa escritura, não pode ser anulada. Ele disse isso no livro de Mateus, no capítulo 5. Se você observar, tem filhos desobedecendo a pais e a mãe. Está na Bíblia, mandamentos, não pode. Tem pai e mãe que está desobedecendo os seus filhos. Porque os filhos também querem obediência. Qual é a obediência dos pais? É que nada falte. Cuidado, zelo, proteção, educação. Está escrito: ensinarás aos teus filhos nos umbrais da tua casa. Deuteronômio capítulo 21, versículo 15. Pode acontecer que um homem tenha duas mulheres e ele goste mais de uma do que de outra. Cada uma delas lhe dá um filho, mas o que nasce primeiro é filho da mulher de quem ele gosta menos. Quando esse homem distribui os seus bens entre os seus filhos, o que os pais não fazem hoje. O homem distribui bens aos seus filhos. Aí você vê que filho quiser que trabalhe, que filho quiser que se vire. Não. Essa questão de homem ter duas mulheres e cada uma ter um filho, também isso você vê no dia de hoje. É como um homem morar com uma mulher e pagar a pensão a filho que mora com outra mulher. Porque uma vez casado, a lei pode até separar no papel, mas espiritualmente existe um juízo muito grande. Então a Bíblia diz que ele continua tendo duas mulheres, e se ela casar com outro, faz com que ela adultere. Ou seja, o divórcio para Deus ele não existe. Agora, se as pessoas se separar, seguir o mundo das trevas, aí o poder de Deus intervém na graça para aquele que estiver na posição da justiça, daquele que estiver correto. Justiça perante Deus, o que é justo. E a lei do homem muitas das vezes é justa também, em algumas partes. Aí continua: quando esse homem distribuir seus bens perante os seus filhos, não poderá mostrar preferência pelo filho da mulher mais querida. E é isso que acontece. A mulher atual geralmente quer dar privilégio ao filho dela, e aí quer escantear o outro filho. Se você observar as leis das Escrituras do Antigo Testamento, eles são eternamente válidos, até que os céus e a terra passem. Isso é confirmado no livro de Mateus, no capítulo 5. Jesus diz: não cuideis que eu vim. Todas as leis aqui está favorecendo o quê? O que essa palavra está favorecendo? Filhos. Porque há um cuidado, há um zelo com o futuro, com a geração. Nós vamos embora, fica outra geração. Aí essa geração vai embora e fica a geração dos filhos dele. E assim até o mundo acabar. E aí a responsabilidade, ela tem que continuar sempre, enquanto tiver humanidade. Quando é que a corrupção vai aumentar mais e mais? Quando as pessoas fizerem caso das Escrituras. Pode observar que a maldade, ela multiplicou muito, depois que as pessoas começaram a tirar a lei do Antigo Testamento e ficar pregando somente a graça. Aí as pessoas não querem mais saber de obediência.
As pessoas não querem saber. A Bíblia diz: não matarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra teu Deus, não farás para vocês isso, isso e isso. Está tudo na lei. Aí mais uma vez voltado para os filhos. Aí diz assim: ensina os teus filhos aonde? Nos ombrais da tua. Então as escrituras, ela não pode ser anulada. Se você observar as leis, principalmente no livro de Êxodo, Número e Deuteronômio, Levítico, você vai ver que as leis têm grande fundamento, principalmente para educar e manter uma sociedade, uma nação, um povo de forma justa. E a lei, ela não está só para punir, a lei está para servir de exemplo. Então é importante as pessoas não errar. Então o chicote que dói em Chico tem que doer também em Francisco, porque geralmente é comum a pessoa procurar o problema e depois chegar querendo se colocar como vítima. No juízo de Deus não é assim não, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus não é como um juiz que não vê, que não sabe. Tanto é que eles têm um patamar lá que diz que a justiça é cega, mas a justiça de Deus não é cega, ela vê e vê muito bem. O juiz da terra pode até errar, mas o juízo de Deus é perfeito. Você vai ver por que as leis não podem ser tiradas da pregação do Evangelho. Lei, Êxodo capítulo 20, 10 mandamentos, 10 todos eles têm uma ação benéfica que constrói qualquer nação e qualquer humanidade. E depois vem leis diversas, leis a respeito dos altares. Eles estão pregando um evangelho sem a lei dos altares. É de qualquer maneira, estão botando LED, estão botando luzinha, estão usando para dar honra, estão botando mármore, estão botando cerâmica. Vai ver nas escrituras, ver se é assim. Então eles estão pregando o evangelho fora da lei. Depois vem leis a respeito dos escravos. No capítulo 21 do livro de Êxodo, leis a respeito da violência. Olha o que nós vivemos hoje. O que é que a lei de Êxodo, capítulo 21, e no versículo 2, fala sobre a violência. Vamos procurar um versículo? Mas se um homem ficar com raiva e matar outro homem, outro do próprio, o próprio deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar, a fim de se salvar. Ou seja, Deus está falando olho por olho, dente por dente. Quem mata, na verdade, tem que morrer. Olha como a lei a respeito, se o homem matar outro homem por raiva, ainda que ele fuja para cima do altar, mostrando arrependimento, ele deve morrer. Aí vem, quem bater no pai ou na mãe, será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la, ou para ficar com ela como escrava, será morto. Por que essas leis existem? Por exemplo, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Capítulo 21, versículo 12. Aí diz assim: se durante uma briga um homem ferir outro homem com uma pedra ou com um soco, ele não será castigado se aquele que foi ferido não morrer. Espera aí. A lei. Aí, capítulo 22, leis a respeito de roubos e prejuízo. Porque quando o ladrão rouba, ele também dá prejuízo. Então tem uma lei. Está tudo dentro da Bíblia. Leis morais e leis religiosas. Êxodo capítulo 22, versículo 16. Êxodo capítulo 23, justiça e honestidade. As escrituras existem e elas não podem ser abolidas. O evangelho tem que ser pregado como ele é. Jesus diz: não cuideis que eu vim abrogar a lei e os profetas, porque assim os céus e a terra passem, não passará
nem um jota nem um tio da lei, nem dos profetas. Amém, igreja? Amém. Foi ensinado aqui o que é certo.